Enfim, acabou a novela entre Vasco da Gama e Nelson de Ossa, tá? Amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama está muito perto de fechar a contratação do meia colombiano. De fato, só falta a assinatura, o acordo já está feito entre as partes e Nelson de Ossa já é aguardado no Rio de Janeiro. Eu vou trazer, é claro, essa informação para você aqui na noite desta sua quinta-feira. Além dessas, muitas outras novidades. Tem Marcos Lamáquia também preocupado com a atual situação do Vasco da Gama e querendo, da forma que puder, ajudar o Vasco neste mercado. Marcos Lamáquia entende que o Vasco precisa de reforços para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E tem também informações importantes relacionadas a essa procura por reforços no mercado. O Vasco olha para um zagueiro, mas recentemente tentou a contratação de um outro nome que eu vou trazer aqui para você. Enfim, amigo vascaíno, este seu Boa Noite Gigante chega daquele jeito, bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vasco da Gama. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas Moretti e você está no canal do Gigante Vasco. Então, é claro, se você está aí do outro lado, ama esse daqui, ó, que é o nosso clube de regatas Vasco da Gama, e ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família, ajude o nosso crescimento e a sua inscrição é muito importante para o compartilhamento do nosso canal. Fechado? Então, se inscreva. Tem muita gente nova chegando aí no nosso canal que ainda não é um inscrito, então a hora é essa. Venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Fala logo sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui primeiramente com você, já falando sobre essa situação envolvendo, né, Marcos Lamáquia, sob o comando do Vasco da Gama. Marcos Lamáquia entende que a situação hoje do Vasco da Gama é muito complicada. O Vasco internamente também, como departamento de futebol, entende isso. Eu trouxe até na parte da tarde para vocês uma informação referente, né, ao pensamento do Vasco para essa janela de transferências com relação à necessidade e à urgência que todos sabem que o Vasco da Gama tem por contratações. O Vasco planeja trazer entre 4 a 5 jogadores, sendo 3 atletas, né, considerados de um bom nível. E hoje o Marcos Lamáquia, mesmo ainda não sendo esse dono do Vasco da Gama, é o potencial investidor, mas ainda não é o investidor do Cruz Maltino, ele já vem tendo certa influência no dia a dia do departamento de futebol do Vasco da Gama e ele inclusive já vem debatendo algumas decisões no futebol do nosso Vascão. As decisões, inclusive, tá, amigo torcedor vascaíno, podem ter impacto ainda nessa janela de transferências. A informação é que o Marcos Lamáquia está muito preocupado. Essa é a grande realidade. O futuro investidor do Vasco da Gama ele vem assistindo aos jogos do Vasco, vem acompanhando o que está acontecendo e ele se preocupa. É uma informação muito importante, pois a gente consegue entender bem como está o lado do investidor em toda essa situação. Marcos Lamáquia vem se preocupando com o que ele tem visto do nosso Cruz Maltino. Hoje, né, o Marcos Lamáquia e o grupo ao entorno dele tem uma grande certeza que o Vasco da Gama ele necessita de reforços. Não é contratar por contratar, é contratar por uma necessidade. Então, diante disso, Marcos Lamáquia sabe e internamente ele com seu grupo entende o seguinte: tudo que ele, como futuro investidor, puder fazer para ajudar o Vasco da Gama nesta janela, ele e o seu grupo irão fazer tudo dentro do possível, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Então, hoje, Marcos Lamáquia entende que o Vasco precisa de reforços e ele está se colocando à disposição para ajudar o Vasco da Gama naquilo que der. Não à toa, essa contratação de Nelson de Ossa, ela tem uma grande influência de Marcos Lamáquia, o próprio investidor, ele está nas tratativas, ele esteve desde um momento nas negociações para que o negócio venha a ser fechado, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? Então, dentro daquilo que é possível, o Marcos Lamáquia está influenciando nas negociações. Em relação à venda, só para trazer atualizações relacionadas a isso, ainda existe muita gente contrária dentro, tá, do Vasco da Gama, na política no caso, e eles vão fazer de tudo, dentro da possibilidade deles também, para atrasar essa venda para que ela não aconteça nessa temporada, nesse ano de 2026, e para que ela não aconteça antes da eleição
presidencial, o que automaticamente vai acabar embolando tudo, pois é muito importante deixar claro que o Marcos Lamáquia já falou que a venda só acontecerá para o Pedrinho. Então, se tiver uma eleição e o Pedrinho perder, o Marcos Lamáquia não vem mais para o Vasco da Gama. Já dentro do Vasco, há um otimismo muito grande. Tudo está sendo feito com muita cautela, com muita tranquilidade, com muita calma. Já estão em contato, né, os poderes com o âmbito jurídico para, quando a proposta rodar e for levada logo em seguida ao Conselho Deliberativo, à Assembleia Geral, ela já esteja rodando e esse processo venha a ser o quanto conseguir, né, acelerado para que o Vasco ainda venha a ser vendido nessa temporada. Então a situação hoje do Vasco da Gama é essa. Marcos Lamáquia ainda não é um dono. Há uma grande esperança que essa venda aconteça até o final do ano, mas enquanto ela ainda não acontecer, o Marcos Lamáquia, da forma que pode, vai tentar ajudar o Cruz Maltino. E uma das formas que ele vem ajudando é exatamente se tratando de Nelson de Ossa. Amigo torcedor Cruz Maltino, Marcos Lamáquia foi um dos grandes responsáveis por essa contratação e as coisas andaram muito. Os dois pontos que vinham travando a chegada de Nelson de Ossa ao Vasco caíram. Um ponto seriam valores, né, que o Real Betis colocou na mesa de negociação após já ter um acordo entre as partes, um valor próximo à casa de 2.300.000 euros. E a outra situação foi o técnico do Real Betis, que viu o Nelson de Ossa retornar muito bem após a parada para a Copa do Mundo e vinha tentando convencer o Nelson de Ossa a permanecer no Vasco da Gama. Entretanto, nada disso deu certo, nada conseguiu convencer o Nelson de Ossa a ficar na Espanha. Ele colocou na cabeça que quer vir ao Rio de Janeiro e o Vasco da Gama, então, nesse momento está muito perto de fechar a contratação do jogador. Essa quinta-feira podemos dizer que foi um dia decisivo, um dia D, para que a negociação andasse. E de fato o meia colombiano está muito perto de assinar o contrato com o Cruz Maltino. Depois de longos dias, o Real Betis entendeu a situação, resolveu liberar o jogador e agora resta apenas a assinatura desse contrato de empréstimo e automaticamente logo em seguida o anúncio oficial. Realmente podemos falar, só falta anunciar o meia colombiano. Vasco, querendo ficar com o Nelson de Ossa, né, após o empréstimo em definitivo, terá que pagar um valor de 12 milhões de euros, ao em torno de 70 milhões de reais, para tê-lo em definitivo no nosso Vascão. Mas é um empréstimo que é opção de compra, entretanto é praticamente uma obrigação de compra, pois as metas que foram colocadas são muito básicas e é praticamente o Nelson de Ossa vindo para ficar em definitivo. Inclusive, a imprensa espanhola, nas últimas horas, também confirmou toda essa situação, deixando claro que Nelson de Ossa, o que diz, né, a imprensa espanhola é o seguinte: Nelson de Ossa está muito perto de ser jogador do Vasco, Real Betis deu ok e desbloqueou a negociação. Ainda não está fechada 100%, mas muito perto. E ainda prossegue, né? O desbloqueio aconteceu e agora, ou seja, o desbloqueio das tratativas, né, das negociações, e agora a negociação está em fase final. Iminência, a venda está muito perto de acontecer, a venda, no caso, a negociação está muito perto de ser selada, é o que diz então um dos principais jornalistas da Espanha. Então, acabou a novela Nelson de Ossa, estava na hora, ninguém aguentava mais ouvir falar desse meia colombiano sem ser ele vestindo a camisa do nosso Vascão, né? Mas vai acontecer, espero que a próxima vez que eu fale novamente do Nelson de Ossa, eu esteja falando sobre ele desembarcando no Rio de Janeiro. Bom, para fechar com vocês este nosso Boa Noite Gigante, só trazer uma informação referente a um zagueiro. Eu trouxe na parte da tarde, né, informações referente ao Diego Carlos, que era o plano A e é o plano A do Vasco para o sistema defensivo. Um nome que agradou muito a comissão técnica do Vasco pelo perfil físico, pelo perfil técnico, pelo perfil de liderança. Hoje é considerado pelo departamento de futebol do Vasco, podemos dizer, o plano A do Vasco da Gama, olhando o sistema defensivo. Hoje o Vasco aguarda apenas, né, um acordo salarial com o zagueiro. Mas, mesmo sendo, né, Diego, o plano A, o Vasco da Gama também vem trabalhando com outros nomes. O perfil não muda, o perfil é o mesmo de Diego Carlos, um jogador de liderança, um jogador de imposição física, e o Vasco da Gama, então, vem procurando outros nomes. E um dos nomes que o Vasco da Gama recentemente também buscou foi o nome do Gabriel Pereira, um zagueiro de 26 anos, brasileiro, um jogador que tem exatamente esse perfil, né, de liderança, jogo aéreo, imposição física.
o Vasco iniciou conversas com o staff do jogador, que entende também que o Gabriel Pereira é um atleta que precisa arrumar novos ares. Comunicaram ao Copenhagen, que é o clube hoje que o Gabriel Pereira tem os seus direitos econômicos ligados, sobre essa decisão, mas o clube dinamarquês entende que o Gabriel Pereira é um ótimo jogador, um excelente atleta, e não quer liberá-lo de graça. Então pede uma compensação financeira para a liberação do jogador. No caso, seria um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, um empréstimo até o meio do ano que vem, com o Vasco sendo obrigado a comprar o Gabriel Pereira, e além disso, sendo também pago um valor por esse empréstimo de 1 ano. O valor que o Copenhagen quer colocar esse empréstimo, no caso, na obrigação de compra no meio do ano que vem, é de 10 milhões de euros, ou seja, 58 milhões de reais. Um valor altíssimo para os padrões hoje do Vasco da Gama, e é algo que faz com que o Vasco se afaste das tratativas. Pagar 10 milhões de euros no zagueiro é algo que hoje o departamento de futebol não entende como viável. Se fosse talvez uma opção de compra para o meio do ano que vem, ok, o Vasco da Gama até teria um interesse em trazê-lo, uma opção de compra, ver como vai ser o desempenho e no meio do ano que vem pensar em comprar ou não. Agora ele vir para o Vasco não sabendo qual será o desempenho dele aqui, e Vasco sendo obrigado no meio do ano que vem ainda a pagar 10 milhões de euros, 58 milhões de reais, para o Vasco da Gama não vale a pena. Então, é um nome que está na mesa, é um nome que interessa ao Vasco, é um nome que está dentro do perfil procurado, mas pelas condições financeiras do negócio, hoje o Diego Carlos acaba se tornando o plano A. Mas não está completamente descartado uma contratação do Gabriel Pereira. Show de bola? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Entre Diego Carlos, Gabriel Pereira, o Jair, que eu trouxe recentemente a vocês, qual seria o nome ideal? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Agora, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sua quinta-feira. E já às 7 horas da manhã em ponto, eu tô aqui de volta com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.